Olá pessoal, sou o Thiago Tanaco e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre simulação estática. Bom, antes da gente falar um pouco sobre a simulação estática em si, falar sobre a parte prática, a gente tem que falar de alguns conceitos. A simulação estática é feita com base na análise de elementos finitos, e ela é uma técnica numérica bastante confiável para análise de projetos de engenharia. Esse processo começa com a criação de um modelo CAD, um modelo geométrico, e o método, ele baseia-se em subdividir o modelo em elementos, pequenas peças de forma simples que se ligam a pontos comuns chamados nós. O processo de subdivisão dos modelos em pequenas peças é chamado de geração de malha. Os programas de análise de elementos finitos consideram o modelo como uma rede de elementos interconectados. Então, quando eu vou analisar como é que uma força atua num corpo como um todo, eu tenho que subdividir ele em vários elementos pequenos para eu analisar como é que essa força vai atuar em cada elementozinho. Aí tem a questão de força de ação e reação. Eu aplico uma força em determinado ponto, eu vou analisar a força que está sendo aplicada no elemento que eu estou aplicando a força. Aí, como os outros elementos estão conectados, vai gerar uma força de reação nessa interconexão entre eles. Aí vai gerar outras forças e assim vai gerar uma cadeia de reações. E assim eu consigo fazer a simulação estrutural em todos os elementos. Depois de falar um pouco sobre métodos de elementos finitos, vamos falar um pouco sobre a malha. A malha é possivelmente o conceito mais importante que nós precisamos entender para poder aplicar realmente o método dos elementos finitos. Bom, nessa foto aqui nós temos a imagem de uma malha e também denotando o que são cada nós e cada elemento. Então, temos aqui cada um desses triângulozinhos, esses são os elementos, e as conexões entre eles são os nós. Isso aí tá ok. Existem alguns tipos de malhas que o SolidWorks consegue fazer. Tem a malha sólida, que é para todas as malhas, os modelos com elementos tetraédricos. A malha de casca, que é para que é a geometria de superfície e chapas metálicas, e com espessura uniforme com elementos de malha triangulares. E a malha de viga, que é uma malha feita especialmente para tratar vigas. E a malha mista, que é quando você tem uma peça que tem os três tipos, os dois ou os três tipos de malhas. Cada malha é otimizada para um caso específico. Então, quando você for fazer uma simulação, o ideal é que você o ideal é que quando você for fazer a simulação, você preste um pouco de atenção em que tipo de malha você vai querer. A malha é feita por um determinado número de elementos, mas você pode tanto aumentar essa quantidade quanto diminuir. Essa alteração no número de elementos a gente chama de refinamento de malha. Refinar a malha entende-se como aumentar a quantidade de elementos da malha. Quanto mais refinada for a malha, menor será o tamanho dos elementos e maior será a quantidade deles. No programa você pode configurar a malha de três formas, dependendo do programa que você estiver usando. Nuance, se não me engano, você consegue alterar a quantidade de elementos. E assim você altera a quantidade de nós. Mas o ideal seria você alterar o tamanho do elemento. Por que o ideal? Porque quando você for analisar três peças parecidas, mas diferentes, uma tem um furo, outra é totalmente preenchida, outra tem um furo triangular, você tem que analisar para ver qual que é a mais eficiente para o trabalho que você vai querer. Mas para você conseguir com que a simulação seja parecida, ou o resultado seja coerente, o ideal é que elas tenham elementos de mesmo tamanho. Porque quando você pediu que uma tenha a mesma quantidade de elementos, que as três tenham a mesma quantidade de elementos, vai sair um pouco equivocada a comparação, porque o fato de ter furos significa que eu tenho menos volume para refinar, para gerar malha. Então, uma preenchida vai ter elementos maiores do que uma peça que tiver algum furo, se eu tiver a mesma quantidade de elementos. Quanto menor for o tamanho do elemento e mais elementos tiver dentro da malha, mais precisa vai ser a simulação. Por outro lado, chega um ponto que não compensa mais deixar a malha refinada, que é aumentar o número de elementos ou diminuir o tamanho deles. Normalmente o SolidWorks já utiliza um valor interessante, que já compensa, tanto que já pega mais ou menos na assíntota, mas se você quiser refinada, tem como controlar sim. Mas por que recomenda-se você não refinar tanto? Por causa do custo computacional. Quanto mais refinada for a malha, mais pesado vai ser para você processar a simulação. Então, por exemplo, o SolidWorks ele tem um limite, que não é tão alto assim. Então, se o seu computador for mediano para bom, ele não vai ter problema se você botar o refinamento máximo que o SolidWorks permite. Por outro lado, tem alguns programas como o ANSI, que ele permite que você coloque uma quantidade razoavelmente grande de elementos dentro de uma malha. E dependendo do computador que você tiver, trava. Então, tem esses gráficozinhos que mostram meio que uma relação entre custo computacional e precisão com base no aumento da quantidade de elementos de uma malha.
A precisão não aumenta tanto depois de determinado ponto, mas tender a um valor, porém o custo computacional vai só aumentar. Então, você pode fazer isso por inspeção ou só aceitar mesmo o resultado que o SolidWorks usar. Não é nada muito complicado. Vamos analisar agora as saídas que o SolidWorks permite que a gente analise. Como assim saídas? Os resultados, propriamente ditos. A tensão a gente consegue visualizar quanto que cada elemento está recebendo de tensão quando aplica-se uma força. Possivelmente ela está sendo aplicada aqui, mas não dá para ver. E aqui está fixado. E aqui ele analisa como é que está sendo a tensão. Você perceba que quanto maior for o número de elementos, quanto mais refinada for a malha, mais preciso é o cálculo dos valores. Por exemplo, nessa parte aqui, nessa região aqui, que teoricamente é a região com maior quantidade de tensão, apresenta maior valor de tensão, aqui está acusando 77. Quanto aqui, quando você refina a malha, ele já consegue calcular com mais precisão o valor, 99. Aqui possivelmente deve ser algo perto de 77, sim, mas como aqui é 99, aqui tá mais, já está mais intensa a cor daqui. E aqui está mais tendendo para o azul. Aqui mesma coisa, refinei de novo, chega aqui em quase seu 120, que é o cálculo mais perto possível da realidade de quando se aplica aquela determinada força. Então aqui nós temos um exemplo de como que influencia o número de malha para se calcular a tensão de um corpo. A segunda saída que o SolidWorks nos permite visualizar é a deformação, que é quando eu aplico uma força em determinado ponto, eu consigo ver o quanto que uma região pode se deslocar quando eu fixo a outra. Então, não tem muito segredo. Se eu aplicar uma força aqui, ele vai mostrar uma simulaçãozinha dele se deslocando para lá. O deslocamento ele já mostra a parte numérica. Então, se eu aplicar uma força aqui, ele vai mostrar quantos milímetros, metros, centímetros, quanto de distância ele teve que, cada região se deslocou. Quanto mais perto do azul, mais imóvel aquela região se manteve. Quanto mais tem no vermelho, que é o ápice do deslocamento, maior o deslocamento. Ele possivelmente uma aba engastada reta, aplicou uma força, ela dobrou. Aqui uma comparação entre dois gráficos de tensão e deslocamento. Mesma peça, mesmas forças, e a gente consegue visualizar aqui claramente como que pode ser distribuída. O deslocamento ele realmente analisa somente quanto que quanto que cada região da peça se deslocou com relação ao ponto inicial. A tensão a gente consegue visualizar que quanto mais dobrada a chapa estiver, mais flexionada, maior é a tensão de determinado ponto. Possivelmente aqui onde está sendo aplicada a força, por isso tem essa região mais escura. Enquanto essa região aqui mais clara, mais azul, possivelmente não está sendo tão dobrada, ela possivelmente está reta. Então por isso mesmo que a tensão dela não está tão alta em comparação com essa região aqui, essas regiões, e aqui no meio. O limite de escoamento é o ponto onde que começa o fenômeno da deformação plástica. Como assim? No ensino médio a gente lidou muito com molas, e elas têm muito essa região elástica, do K. Você comprime, ele faz uma força para descomprimir, e se você estica, ele faz uma força para restaurar a posição original. Então toda vez que se altera o formato de uma peça, de algum material, ele tem uma região elástica. Qualquer material, metal, mola, papel, qualquer material tem uma região elástica. Alguns mais, outros menos. A região pode ser maior ou menor. Porém, quando você atinge determinado ponto, quando você sai da região elástica, você entra na região plástica, que é quando a deformação fica permanente. Ou ela não consegue mais retornar ao seu estado de origem. Por exemplo, quando você pega um saco plástico e você tenta meio que. Você nem precisa furar ele, mas você tentar puxar ele com um pouco de força antes de você romper ele e soltar, ele não retorna ao estado original. Porque ele atingiu a região plástica. E depois dessa região plástica, se você continuar exercendo mais força, acontece o fenômeno de ruptura. Então, o limite de escoamento é justamente a região em que estamos ainda dentro da região elástica. Aqui está a linha que diz onde está o limite de escoamento. Quanto de tensão posso aplicar. Por que isso é importante? Quando a gente for fazer simulações, tudo que vai ser baseado com quanto que aquela peça aguenta. Mas ela tem que ter um material. Então, quando eu fizer uma simulação estática, eu vou analisar as tensões de vomícies, aquele gráfico lá inicial que eu mostrei para vocês, e vou analisar se a tensão máxima que aquela peça que atuou naquela peça, que eu consegui calcular, ela atingiu o limite de escoamento. Ou quanto que ele atingiu o limite de escoamento. Quanto que eu decido se está bom ou não? Aí vai depender do fator de segurança. O fator de segurança, ele tem vários conceitos. Tem a questão de jurídica, que é um fator de segurança que as normas exigem.
A curto grosso modo, eu posso definir como a carga máxima que o material suporta sobre o quanto que a carga, quanto de carga será aplicada nessa peça. Por exemplo, uma ponte tem que suportar 30 toneladas e ela tem que apresentar um fator de segurança de 5. Isso significa que a ponte que eu for projetar tem que suportar 150 toneladas. O SolidWorks ele tem como te mostrar o fator de segurança com base no limite de escoamento e na tensão máxima calculada da simulação. Então, por exemplo, se eu pegar o alumínio naval, que é essa liga aí, ele tem um limite de escoamento de 200 megapascal. Eu vou pegar a tensão daquele slide lá de tensão, que deu 118,82. Então, o fator de segurança nesse caso vai ser 1,68. Agora que eu expliquei para vocês alguns conceitos da parte de simulação estática, tanto a parte de como entender o que, que você vai gerar e o que, que você vai receber, vamos agora fazer uma prática. Isso aqui é minha peça e vou aplicar o material. Você tem como editar material, configurar material e ou adicionar ou usar aqueles que você já tem como preferidos. Eu já tenho alguns preferidos e vou usar meu alumínio. Ok? Então agora a gente vai para a parte de simulação. Se você não tiver esse simulation aqui ligado, você vem aqui, configurações, suplementos. Aí você vai acionar o seu SolidWorks Simulation. E se você quiser que ele seja ligado toda vez que você reiniciar o SolidWorks, você clica aqui também. E temos nossa peça pronta com o material anexado a ela. Agora vamos salvar. Aula 5, peça 2. Ok. Simulation. Novo estudo. Análise estática. Ok. Então aqui nós temos as entradas para a gente poder fazer uma simulação estática. A priori a gente precisa fazer uma análise de carga, cargas externas e acessórios de fixação. Esse aqui é o básico do básico para fazer algum tipo de simulação. Vamos mexer um pouco com a malha, que eu falei primeiro. Criar malha. Aqui ele disse a densidade de malha. Vamos botar alguns parâmetros aqui. Malha padrão, vamos usar a malha com base em curvatura. Por quê? Porque é um padrão legal de se usar. Eu particularmente não sei dizer a diferença de um para outro, mas eu já escutei que o ideal para se fazer simulações é com esse aqui. Então, quando vocês forem fazer uma simulação, utilizem esse com base em curvatura. Ok? Eu vou pegar uma malha fina. Ele já aqui dá uma base de elementos, que dá 2.3. Ok, show. Ele está aqui. Pronto, gerou uma malha. Vários setradozinhos. Bonitinho. Você pode mexer também com a questão de quantidade de elementos da malha depois. Mas nesse vídeo eu vou focar em fazer só esse aqui mesmo. Eu vou vou aplicar um acessório de fixação. Ah, uma coisa, se for a primeira vez de você mexendo, recomendo que vocês usem essa aba aqui superior. Por quê? Porque ela tem meio que um tutorialzinho quando você for mexer. Por exemplo, consultor de acessório de fixação. E aqui ele explica mais ou menos como é que funciona. Então, eu vou pular aqui uma parte e vou deixar a cargo de vocês, para caso fazer a leitura. Aí o que acontece? Ele me permite fazer geometria fixa, rolamento, articulação fixa. Eu vou fazer geometria fixa. Eu vou fazer como se isso aqui fosse uma barra engastada. Então essa face está engastada em alguma coisa, ela está fixa. Pode ser solda, pode ser parede, pode ser qualquer coisa. Mas essa face está fixa. Aplicado, face, show. Agora vamos aplicar cargas. Mesma coisa. Ele aqui explica como é que funciona para aplicar carga. Tem aqui, eu posso gerar tanto força como torque. Eu vou botar aqui uma força de torque nessa face, porém eu quero que ela vá, eu posso alterar a direção dela. Vou colocar ela para baixo. Pode ser para cima também, irrelevante. E eu vou adicionar mais uma carga. Para mostrar que dá para botar.
Adicionar suporte, movimento, adicionar carga. Adicionar carga. Eu vou botar aqui. Ok. Ah, eu esqueci de alterar a força, gente. Vou botar 200. Só pelo rolê. Ok. Estou satisfeito com as forças? Já coloquei elas de maneira que me agrada? Ok. Então, eu vou fazer execução de estudo. Aí ele vai realizar a simulação. E foi. Temos aqui a nossa análise. Temos aqui tensão de vomices. Limite de escoamento é 1,15 vezes 10 oitava. Isso aqui, 2,6. Ainda deu abaixo do limite de escoamento. Quanto a gente vai calcular, a gente vai verificar quando formos verificar o fator de segurança. Aí a gente pode ver que as maiores tensões são justamente na parte engastada, por causa dessa força aqui, e também nessa região aqui do furo, nas laterais do furo. Deslocamento previsto. Deformação. A gente realmente deformou essas peças em algumas regiões. Quanto mais, digamos assim, dobradas, mais curvadas forem as peças ficarem por causa da região, mais deformadas elas ficam, ok? Aqui o deslocamento. Eu também posso fazer uma configuração de animaçãozinha. Aqui dá um play. Aí ele vai mostrar. Obviamente não está em escala. É só para a gente conseguir visualizar como é que está sendo, como é que a peça está se comportando de maneira visível. Agora sobre fator de segurança. Ele normalmente não aparece aqui nos resultados, mas a gente consegue verificar aqui nos resultados. A gente aperta o botão direito e pede para ele plotar. Aqui é o primeiro, fator de segurança. Definir. Eu normalmente ponho 10 só para a gente conseguir visualizar tudo. Mas o limite máximo meio que para mim não importa. O que importa mais é o chão. Aqui. Ó, o fator de segurança deu 8. O fator de segurança deu 8, gente. É um valor. A gente ainda pode aplicar bastante carga ainda nessa peça. Até fazer os testes. Você também tem como configurar essas barras. Tanto do fator de segurança como das outras. Você clica 2 vezes. Aí tem aqui como você botar algumas opções de exibição. Aqui, como você coloca o valor mínimo, o valor máximo. Se é normal, se é científico, fina, grossa. Flutuante, que fica mais fácil de visualizar. Só não é tão bom de visualizar se tratando de deslocamento. Eu acho que não vale muito a pena. Mas aí você dá o check e pronto. Deu alteradinho. Para finalizar, o SolidWorks também já pode gerar um pré-relatório automático. Aqui, temos aqui, coloca relatório. Aí ele vai perguntar o que você quer, eu vou deixar tudo. Eu já pedi para ele botar uma apêndice também. Algumas informações do projetista com a empresa, e logotipo, endereço, telefone. Então ele já consegue botar tudo isso automaticamente em um arquivo Word em formato de relatório. Então vamos lá. Onde que vai ser? Aula 5. Cá. Publicar. Pronto. Temos aqui simulação da peça 2. Aqui um sumáriozinho. E aqui temos várias informações sobre o modelo e informações do estudo, assim.
Temos aqui o tipo de malha, ele usou malha sólida. Um monte de coisas ativadas, tudo bem. As unidades, propriedades do material que a gente usou. Então, tipo, aqui já tem muitas informações que vocês poderiam usar em algum tipo de relatório, tanto para pesquisa quanto para iniciação científica. E o mais importante que eu acho é informações da malha. Por quê? A malha, ela tem uma geração de malha, ela tem um pequeno empecilho. Toda vez que você for gerar uma malha, é bem possível, provável, de que ela seja diferente da anterior. Então, quanto mais informações que você tiver sobre a malha que você utilizou, tamanho máximo de elemento, mínimo de elemento, número de nós e total de elementos, essas três informações aqui, fora o tipo de malha, é uma coisa básica que você tem que informar para qualquer tipo de relatório, para que alguém consiga reproduzir seu experimento de maneira bem precisa, para se comparar. Por que eu digo isso? Bom, não basta você dizer a quantidade de elementos ou o tamanho de cada elemento, porque dependendo do programa que a pessoa for replicar seu experimento, possivelmente o valor vai dar diferente. Às vezes a diferença é bem pequena, normalmente tende a ser bem pequena a diferença. Porém, ainda assim é uma diferença considerável. Então, para você tornar possível que seja replicável, reproduzível o seu experimento, em questão de pesquisa, o ideal é que você informe essas informações do seu relatório para que qualquer um consiga pegar as informações e reproduzir de maneira mais fiel possível ao seu experimento. Ok? Tem mais algumas outras informações nesse relatório. Forças resultantes. Aqui o resultado de alguns dados. E a conclusão é apêndice. Ele já deixa meio que pré-pronto o formatozinho para você conseguir até escrever mais coisas. Bom, pessoal, eu vou encerrando a aula por aqui. Eu acho que o básico que eu tinha para falar, eu falei. E uma informação importante que o que eu mostrei aqui realmente é o básico sobre simulação estática no SolidWorks. A simulação estática, qualquer tipo de simulação no SolidWorks vai muito além disso que eu mostrei, mas isso que eu mostrei é o básico para vocês começarem a brincar com as propriedades e com os programas e as ferramentas do SolidWorks. Então, a partir disso aí que eu mostrei, vocês já conseguem pensar, pô, já consigo pensar em fazer uma simulação com um projeto, com uma montagem. Sim, só que você tem que levar outras coisas em consideração. Tem que levar as conexões, tem que levar em consideração a junção e assim vai. Então, essa videoaula foi o básico para vocês começarem, porém não se limitem ao que eu mostrei aqui. Vão além. Pesquisem. O SolidWorks, ele tem a própria central de ajuda deles, tem meio que uma espécie de tutorial. Esse tutorial já ajuda muito. E o que não falta é vídeos na internet explicando sobre como utilizar várias das ferramentas do SolidWorks. Então, precisando de qualquer coisa, pesquisem. Esse aqui foi só o básico para vocês terem uma introduçãozinha à estática no SolidWorks. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.